Agora 7:01, bom dia, começa aqui na Rádio Caileta o nosso encontro desta quarta-feira, hoje dia 19 de julho de 2023. Eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pela dádiva, né, de ter acordado, né, e acordar para tocar a vida, né, enfrentar os desafios. Sem medo. É preciso estar de cabeça erguida, para vencer os obstáculos, que são muitos na minha vida, na sua vida, e muitas vezes a gente não está preparado. Eu, hoje, quando vinha para a rádio, encontrei uma senhora que perdeu o marido recente de uma queda. Ele caiu em casa e aí fui atendido, pela rede de saúde pública e não resistiu a essa queda. E ela, por algum momento, chorava e eu dizia para ela: amiga, o que eu peço é que a Trindade lhe dê sabedoria para você administrar esse momento de luto. Não é só na vida dela, mas na vida de muitas famílias. Quantos hoje ou ontem foram vítimas da violência? E aí a gente muitas vezes só lê a manchete daquele que foi vítima, ali dos tiros, de bala perdida, e a família que vai passar o resto da sua caminhada, sua vida, sofrendo com a ausência, daquela pessoa que se foi. E aí tem gente que não conseguiu, Rosa, se livrar do luto. Eu tenho amigos e amigas, que estão agora me vendo aí pelas redes sociais e me ouvindo pelo rádio, que não conseguiram ainda administrar, o luto. A pessoa, o ente querido já foi embora há 2 anos, há 1 ano, e essa pessoa, até na Covid, tem pessoas que foram na Covid. Ontem também eu vi um cidadão, só na batata, eu perdi um parente na Covid. A gente está vendo aí o pós-Covid, mas eu não consegui até agora me livrar desse luto, da dor que foi deixada. E aí eu quero pedir ao grande arquiteto que dê força para você e para mim, para que a gente possa conseguir vencer as adversidades da vida, ou de nossa caminhada, que são muitas, mas que você possa encontrar no Pai Maior, o Criador do Universo, força, e Ele não vai desamparar você. Aqui na Terra, aqui embaixo, no nosso plano terrestre, você pode até se decepcionar com alguém, você aposta em alguém, de repente, esse alguém trai a sua confiança. Mas Deus é Deus em qualquer situação, independente da sua bandeira religiosa. Ele não vai se afastar de você. Você pode até se afastar dele, mas ele não vai se afastar de você. São 7 da manhã, são 7:04. Vamos às manchetes que são destaques hoje, nesta quarta-feira, 19. Começando pela Folha de Pernambuco, o governo federal, 3.026 vagas. Diário de Pernambuco traz aí uma das manchetes: Estado e municípios têm 151 milhões para vacinação. Jornal do Comércio traz aí uma de suas manchetes: turismo aquecido no primeiro semestre e com boa perspectiva. A Tarde Salvador traz aí como uma das manchetes: União abre 3.026 vagas no Serviço Público Federal. O Diário do Nordeste Fortaleza destina 22 milhões para o tratamento do câncer. Tribuna do Norte Natal, engorda da praia, IBAMA libera análise para o edema. 0 hora de Porto Alegre, uma pessoa morre a cada 5 horas no trânsito do estado, isso lá em Rio Grande e Porto Alegre. Estado de Minas, baixa vacinação contra a gripe, dispara alerta. Correio Brasiliense traz aí em suas manchetes: governo autoriza 3.000 vagas para concurso. O Globo Rio, agro e petróleo deve levar recorde na balança comercial. Estado de São Paulo, setores vão pressionar Senado por mais exceções na reforma. A Folha de São Paulo traz aí: Lula e líderes propõem pacto por pleito justo na Venezuela. Essas são as manchetes em destaques dos jornais de hoje. Eu preparei para você aqui algumas manchetes. O Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, realizaram ontem um ato público cobrando o governo aí
condições de trabalho e melhoria salarial. Justiça Paulista decreta falência da Itapemirim Transportes Aéreo. Isso aconteceu no dia 13, se tornou público a partir da segunda-feira passada, e aí eles vão ter que vender os bens, né, para pagar, né? E aí eu lembro que eu viajei aí recentemente e vi aí os aviões amarelos, né, da Itapemirim, que eu via muitos ônibus amarelos, né, e recentemente eu vi os aviões. Padre Ayrton Freire continua preso, né, e Justiça investiga outros crimes praticados pelo padre. No Cabo, o destaque é para os pré-candidatos a prefeito, né, que estão fazendo reuniões nas comunidades e também postando encontros políticos nas redes sociais. Todo dia você vê aí mais de um encontro com os pré-candidatos, né, que anunciam já as suas pré-candidaturas para as eleições 2024. A minha convidada de hoje, como eu já anunciei ontem no card, ela é professora, de Direito, é advogada e é concursada da Prefeitura do Cabo. Ontem, quando eu falei o nome dela, já tem pessoas que se manifestam, olha, é muito minha amiga, tal. Rosa Freitas, microfone aberto, bom dia. Como sempre, é um prazer recebê-la, né, nesta casa que já se tornou sócia, né, aqui, né, vindo trazer assuntos de interesse do coletivo. Bom dia. Bom dia, Ali Batata. Eu fico muito feliz todas as vezes que você me convida para vir para cá falar com ouvintes, explicar algumas pautas que eu particularmente considero importantes, né? Hoje eu quero saudar todas as pessoas que estão me ouvindo, em especial a um amigo, uma pessoa que falamos ontem, né? Que está hoje já está aqui vendo minha live, que é Argimiro Leite. Sim. Né? Meu conterrâneo, Tuparetama, São José do Egito. Também amante da poesia, né? Também advogado, também rotariano, né? Eu não sou rotariano, quem é rotariano aqui é meu querido Eli Batata. É verdade. Tá certo. Então eu fico muito feliz por ele, né, uma pessoa que eu respeito imensamente, está me ouvindo nessa manhã de hoje, né? Agradeço demais. E eu já quero agradecer porque ontem você me presenteou, fez um gesto, Estéia. A mãe dela faz queijo. Eu posso dizer isso aqui no ar? Pode, é público. Ela faz queijo de manteiga e eu fui agraciado ontem com queijo de manteiga. Pensa no queijo gostoso? A gente encontra muito aqui no mercado vendendo, mas esse é especial, porque ele é feito com um certo carinho, né? É muito bacana, né? Na verdade é um queijo totalmente artesanal. Sem adição de corantes, né? Sim. Porque não existe queijo de manteiga amarelo. Sim. Amarelado, alaranjado. É um queijo sem adição de conservantes também, sim, né? Então, assim, a gente não pode dizer que é um queijo totalmente orgânico por causa da alimentação do animal. Claro. Né? O animal, ele consome, por exemplo, torta ou milho, né, transgênico, mas em relação aos outros processos, ele é totalmente natural, totalmente artesanal. E aí eu quero agradecer. Eu me orgulho disso, viu? Porque eu fui criada, minha família toda criou seus filhos, né? Através da produção de queijos artesanais, queijo coalho, queijo manteiga, manteiga de garrafa, e nós fomos educados, né, custeados por essa atividade. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho profundamente da minha família. E você hoje não é quinta-feira, Rosa, mas aí você falou uma coisa interessante. Eu também fui, na minha fase menino, a gente tomava muito leite ou de vaca, ou leite puro, porque havia naquela época um vendedor que fazia essa venda do leite, e o detalhe, leite de cabra. Hoje a garotada é muito do tomar um Danone quando acorda, não tem uma alimentação. Mas na minha época, né, eu lembro que a papa era feita e era colocada com o dedo. A minha mãe pegava o dedo, passava na papa e colocava na boca. Ou rindo ou chorando, eu me alimentava de manhã. Né? A gente que teve uma alimentação mais saudável. Né? A de hoje, tudo, você falou aí, vem tudo embaladinho e tal. A gente fala do Brasil, mas fora dele também, tudo é embaladinho, né? É interessante que você puxou esse assunto, sim, né? Porque quando desenvolvermos ao longo do tempo, né, uma das pautas que se tem na reforma tributária, a questão dos industrializados, né? Sim. E outra questão também, o impacto da reforma tributária no setor de alimentos, né? Eu estava assistindo ontem uma reportagem muito interessante do J Tributos, assisti toda, o debate que se tinha
do que é alimento industrializado e quais são os alimentos não industrializados, né? E a necessidade e as situações de consumo desses alimentos, porque a reforma tributária ela vai ter justamente uma pauta interessante em relação aos itens da cesta básica. O problema é o que são itens da cesta básica, né? Aí a gente vai debatendo isso ao longo do programa. Eu acredito que a gente teve uma pauta aí que ele vai seguir essa pauta, mas esse elemento vai ser um trabalho interessante, né? Porque a reforma tributária ela visa muito a questão da diminuição tributária desses alimentos que não são processados. Sim. Né? Então é a função parafiscal dos tributos, né? Estimular a população a consumir alimentos não processados. Ok. Agora são 7 da manhã, são 7h12. A gente hoje vai fazer aqui um mix de assuntos para conversar com a sociedade. E aí o cidadão que está me vendo aí não só aqui no Cabo, mas aí tem cidades do estado, né, que estão aí acompanhando a live com a Rosa Freitas e vários colegas dela, até alunos que aproveitam para assistir a professora, até para conversar na sala de aula. Isso é bacana, isso gera pautas depois, né? Rodar de conversas. E aí tem os internautas que estão vendo a gente pelo meu Instagram, pelo Facebook, o ouvinte que pode interagir através dos telefones da rádio 3521-3002 ou 3006, tem o WhatsApp que é 8549-9334 e tem também aí o aplicativo, né? Tem muita gente ainda que não se ligou no aplicativo, a rádio. Se você for no seu telefone baixar no app, você tem lá o aplicativo que você pode ouvir a rádio em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. Agora são 7 da manhã, são 7h13. Rosa, recentemente a gente viveu aí um momento de chuva na cidade. Não só no Cabo, mas em várias cidades do interior do estado. E aí o pessoal de defesa civil, como aqui o Leleco, aqui no Cabo, mas também da capital pernambucana, se falou muito na quantidade de lixo encontrada, né, ou deixada pelas chuvas, especialmente o Cabo geograficamente é uma cidade de morros, né? E quando chove de maneira forte, todo o lixo vai para o canal. E aí nas redes sociais a gente encontra muito, então olha, a culpa do governo, seja governo municipal, estadual, até federal. Mas aí eu queria ouvir de você como professor de direito, porque muita gente cobra do governo, mas eu entendo, dentro da minha ignorância, que tem o papel do governo e o papel do cidadão. E quando o cidadão não pratica a cidadania, ele acaba comprometendo o coletivo. Eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro, né, vamos trabalhar uma questão de educação, né, Sim. no caso, educação doméstica. Um contrato que eu acompanho no município ao longo do tempo, né, desde a gestão anterior, que era de Raimundo, o secretário de Limpeza Pública, é o contrato de limpeza pública em geral. Né? Nós temos 2 grandes contratos no município, que são os contratos que têm o maior impacto financeiro na nossa receita, né? Nas nossas despesas, na verdade, né? Nas nossas despesas públicas. E é um contrato que fica difícil do município diminuir esse contrato sem a participação do cidadão. Quer dizer, assim, e aí vamos começar uma coisa que é uma coisa problemática aqui, né? A gente vê muitas vezes até os vereadores, por desconhecimento, pedindo para limpar uma metralha que tem numa rua, limpar isso e tal. Mas, por exemplo, a metralha ela não pode ser levada junto com o lixo, porque são tipos de resíduos diversos. Sim. Outro problema que a gente tem, né, e eu estou observando o contrato, é a questão do aumento, né, do volumoso, quer dizer, daquilo que se retira da cidade de lixo. E o que acontece? Né? Então, assim, a pessoa descarta um sofá velho, joga aquele sofá velho dentro do canal, joga lixo dentro do canal, joga vários tipos de resíduos dentro do canal. Aqueles resíduos ali, eles precisam ser retirados daquele canal. E existe um custo por retirar aquele resíduo. A gente pensa, né, muitas vezes, o conhecimento popular, que o custo é da prefeitura, mas o custo não é da prefeitura, o custo é do cidadão, porque todos os recursos que entram na prefeitura, eles pertencem à população do Cabo.
Eles não pertencem ao prefeito que esteja eventualmente em exercício, mas ele pertence à população. Então, no momento em que eu faço descarte errado do meu lixo, eu comprometo essa receita pública, né? Porque em vez de estar sendo aplicado vamos dizer, uma revitalização do imposto, numa rua, no calçamento de uma rua, tá? Nada daquelas atividades, ele está sendo usado para fazer essa coleta. Então, a primeira coisa, assim, a responsabilidade de todos nós, né, no descarte desses lixos. Entra aí também uma questão dos recicláveis, né? Quanto mais eu separo o meu lixo para a reciclagem, Sim. mais eu diminuo o lixo que vai ser recolhido pelo carro de lixo. Então, mais eu economizo no meu contrato de lixo, no contrato de lixo que o município despende. Então, hoje nós despendemos no contrato de lixo, né, no ano de 2022, que é quando fechou, 68 milhões. E a gente não precisaria ter essa despesa toda se existisse, né, uma colaboração do cidadão com as atividades desempenhadas pelo município. Fora isso, isso vem uma questão importante, que é uma questão de ecologia, é uma questão de saúde, né? Ecologia no sentido de não usar em excesso os bens que a natureza nos oferece, né? O privilégio que a natureza nos oferece, como você disse, as benesses do arquiteto do universo. Sim. Então, quando a gente usa a natureza de forma equivocada, na verdade, a gente está contrariando a própria lei natural, né? Nós somos animais e estamos nessa terra como os outros, né? Somos criaturas de Deus, como as outras criaturas são. Então, a gente precisa ter uma relação com o ambiente de equilíbrio, né? Então, uma primeira questão vai aí. Fora, né, em termos práticos, a questão financeira que isso gera, né? O desgaste financeiro que isso gera. Então, é um desafio muito grande que o município tem na gestão dos resíduos sólidos e também é um desafio enorme para a sociedade diminuir isso. Outro ponto importante é que a legislação hoje determina o repasse da coleta domiciliar para o cidadão. Então, esse repasse não é feito em nenhum município do Brasil, mas vai ser uma tendência, ao longo do tempo, a gente ter um aumento da taxa de limpeza pública, né? Por quê? Porque a legislação manda. E os prefeitos têm a opção de não fazer esse repasse? Não. Desde o ano 2022, todos os municípios do Brasil devem instituir a taxa de limpeza pública, né, para a coleta domiciliar de lixo. E, ao longo do tempo, a gente vai ter esse aumento gradativo dessa taxa, vinculado também ao consumo da água, né, a questão do saneamento básico. Então, aí é uma coisa que a sociedade vai ter que repensar. E quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando do poder público e da sociedade civil. Entendi. Agora são 7 da manhã, são 7h19, na linha eu converso com o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa construída, essa rua, e o prefeito Keiko, eleito. Muito obrigado, Bada. Muito. Já mandou passar o trator na sociedade civil, que você tem muito ajudado, já passou. Agora eu diria assim, que Keiko e Leleco não esqueça sempre de mandar dar uma olhadinha, porque o mato lá na frente, naquela quadra, quando as crianças estão brincando, chove, é muitos matos e muitos inseitos. Eu agradeço muito a Deus e a você e a sua equipe. Ok, Ivanilda. Nelson, muito obrigado. E para você também um bom dia, viu? Bom dia. Obrigado. Rosa, o rádio é cidadania, né? Não, mas ela falou uma coisa dentro da nossa pauta, né? Porque na nossa pauta de limpeza pública também entra a questão da limpeza das praças, da capinação, né? Então, o contrato hoje abrange todos os serviços, desde a coleta domiciliar à atividade de limpeza das ruas, né? Então, assim, ela está bem dentro da pauta mesmo, certo? Obrigado a ela aí, o que é importante também em relação ao cidadão é a gente evitar de jogar lixo nas praças, né? Deixar uma
coisa que acontece muito no Cabo, os animais soltos. Isso É, eu tenho recebido então, aqui na rádio reclamação quase que semanal de animais soltos em via pública. exatamente. Então, essas assim, são coisas que precisam ser revistas, né? Então, por exemplo, lá em Garapu, aquela praça principal, que tem inclusive uma pista de Cooper, né? Eu sempre observo que existem cavalos soltos naquela praça. E deixa a sujeira lá, E né? deixam a sujeira lá. Aí depois a gente reclama que a praça está suja, mas que a culpa é do prefeito, né? Na verdade, ou do secretário, né? Sim. Então, e na verdade, a culpa é do cidadão que deixou seu animal solto ali. Então, assim, é algo importante da gente cobrar efetivamente aquele que está causando dano à coletividade, porque isso é um dano que se causa à coletividade. Eu já andei, não tanto com você fora do país, né? E aí a gente percebe que há estados e países que você está com um cachorrinho passeando, mas tem a sacolinha, por exemplo, tem cidade que já tem lá o próprio espaço com a sacola. Né? O cachorro está passeando com o cachorro, você tem que apanhar as pés do cachorro, não deixar a via suja. Né? Tem cidades aqui no Brasil que eu já vi, e fora do Brasil também é assim. Exatamente. Então, isso aí faz parte de uma civilidade, né? Sim. Então, assim, faz parte da nossa etiqueta, né? Então, isso é uma etiqueta social. Então, a gente precisa cultivar essa etiqueta social. A gente fica assim, que a etiqueta é frescura. Não. A etiqueta é justamente a gente usar o ambiente, estar no ambiente sem prejudicar que o outro também tenha acesso a esse ambiente, da mesma forma que nós tivemos. É verdade. Você já iniciou a sua fala falando de um assunto que a gente, numa conversa, é um assunto que é nacional, é uma discussão nacional, que é a reforma tributária. E tem muito prefeito aí sem entender, né? Tem muito governante questionando o Senado e a Câmara, né? Porque já passou pela Câmara, parece que agora passa pelo Senado, e é um assunto que muita gente tem dúvida. Você que está no direito, que observou isso, o que é que você tem a compartilhar com a gente a respeito desse assunto, da reforma tributária? Eu vou dizer a primeira coisa importante, Sim. né? Que a vida de advogado é uma vida muito difícil, né? Eu me formei em dezembro de 2003 e de dezembro de 2013 eu já fiz várias reformas que eu já enfrentei. Então, primeiro, o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2002, né? Em 2003. Depois a gente teve o CPC, o Código de Processo Civil. Nós tivemos uma nova legislação na área de imigração, de 2017, e agora temos uma reforma tributária. E também teve a trabalhista também. Também teve a reforma trabalhista. Então, assim, eu estou com medo de voltar para a faculdade, entendeu? Sim. Eu acho que logo eu estou aí voltando, me inscrevendo na Católica novamente para cursar do primeiro ao 10º período, porque eu já passei por todas essas reformas. E a reforma tributária é uma reforma reivindicada há mais de 30 anos em relação ao sistema anterior que foi criado, né? Assisti uma reportagem muito interessante de Maílson da Nóbrega. E já foi ministro. Ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda. E, assim, ele é muito entusiasmado com a reforma tributária. Né? A necessidade da gente ter uma reforma tributária. Eu vou explicar só um ponto, assim, que a reforma pretende diminuir. Né? O Brasil, a gente tem um problema muito sério em relação à questão fiscal, no sentido da promoção da desigualdade. Nós temos uma promoção da desigualdade social através dos tributos, ao invés de a gente ter o inverso. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, ele tributa o consumo. O consumo é o quê? É o arroz, o feijão, né? E o que é que acontece? A pessoa pobre, não, então, cada um da gente que recebe, as pessoas que gastam grande parte do seu salário na área de alimentos, eles comprometem 24% da sua receita só no pagamento de tributo. Sim. Então, por exemplo, se sua família consome R$1.000 de feira por mês, ela vai estar pagando R$240 só de tributo. Então, a reforma tributária, ela unifica dois tributos, o ICMS e o ISS, e também, porque nós temos no Brasil o sistema de IVA dual. E no âmbito federal, ele unifica o IPI, né? Unifica a COFINS, o IPI e outro tributo, que são os tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Então, a gente vai ter o CBS,
e vamos ter o IVS, né? Esse IVS é o que mais vai atingir diretamente nossas atividades. Por quê? Porque esse IVS é que vai trabalhar com a questão do ICMS. Então, os ICMS ele vai deixar de existir. Sim. E a gente vai, de certa forma, diminuir o que nós chamamos de guerra fiscal. O que essa guerra fiscal significa? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O estado maior produtor do Brasil é o estado de São Paulo. São Paulo ele tem um ICMS menor do que o ICMS de Pernambuco. Então, o que é que acontece? Um produto vem de São Paulo, ele recolhe o produto, o valor do ICMS em São Paulo. Quando ele chega ao estado de Pernambuco, ele vai recolher a diferença do ICMS. Então, lá em São Paulo, tem de 15%, 17%, e a média de Pernambuco é 25%. Então, ele vai recolher essa diferença de ICMS. Com a reforma tributária, não vai existir mais isso, porque o estado de destino Sim. vai ser o estado em que vai ser recolhido o ICMS. Então, São Paulo está produzindo, mas quem vai receber o ICMS referente àquele produto vai ser Pernambuco, a totalidade desse ICMS. A reforma, de certa forma, penaliza mais os estados como São Paulo, que é o maior produtor do Brasil, e beneficia os estados do Nordeste. A exemplo de Pernambuco. A exemplo de Pernambuco, né, os estados nordestinos que produzem menos produtos assim, industrializados, né, sobre imposto. Vamos dizer, a primeira coisa, né, imposto de circulação do mercado de serviços. Então, vai ter esse impacto. Que é, de certa forma, o Nordeste tem 9 estados da federação e a gente tem uma bancada muito grande de deputados. Então, esse peso dessa reforma, por isso que Tarcísio de Freitas estava debatendo, né, a fase de transição para diminuir o impacto financeiro que isso vai causar no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, em termos populacionais, né? Então, é um primeiro ponto. Isso vai acabar com o que nós chamamos de guerra fiscal. Então, o Estado não precisa dizer, olha, se você vir para cá, eu vou diminuir o ICMS. Se você ficar aqui, eu vou diminuir o ICMS. Essa guerra fiscal, ela vai deixar de existir. Realmente, ela vai deixar de existir. Ao lado disso, ele também vai ter uma tributação sobre a questão do desenvolvimento regional. Então, outro ponto importante dessa reforma tributária é essa questão do desenvolvimento regional. Mas, em relação aos alimentos, ele vai ter uma desoneração dos alimentos. O debate que eu estava assistindo ontem em Sim. relação aos alimentos, primeiro, quais são os alimentos que podem ser considerados alimentos da cesta básica? Né? Segura essa reflexão aí dos alimentos, né, porque eu vou chamar o apoio, que a gente tem, mas tem um ouvinte aqui que quer fazer uma contribuição. Rapidamente vou chamar aqui o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Sim. Entendi, Pedro. O
nosso... Ok, meu irmão. Ok, ele falou aí, ele apenas trouxe aí um complemento na fala da doutora, que realmente tem que haver um trabalho de reeducar o nosso povo. Eu vou para o apoio cultural e volto daqui a pouquinho para falar ainda dentro da reforma tributária, a questão do alimento. Eu tenho ainda dois assuntos que é tema nacional, que é o piso dos professores, né, que está havendo aí várias manifestações pelo Brasil, e recentemente houve uma manifestação pelo pagamento do piso nacional de enfermagem. 14 estados se mobilizaram semana passada. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com a nossa convidada de hoje, aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. Restaurante Chácara no Cabo de Santo Agostinho, uma referência na gastronomia e centro de negócios há mais de 30 anos. Espaço climatizado, estacionamento amplo, auditório e salões para eventos, parque infantil, além do serviço exclusivo de fornecimento de refeição para sua empresa. Faça seu pedido pelas plataformas digitais ou através da nossa central de delivery, pelo 81 35 21 07 93. Ou WhatsApp 81 9 99 69 02 40. O restaurante Chácara funciona todos os dias das 11 horas e 30 minutos às 15 horas e das 17 horas e 30 minutos às 22 horas. Restaurante Chácara, Rua da Vila 1, Vila Social, Cabo, Pernambuco. WhatsApp Calheta FM 98549-9334. Tá ouvindo no seu celular. 98549-9334. Interaja, participe, mande seu alô, peça sua música. O Cabo é Destaques, aqui na Calheta FM. Investir em conhecimento lhe capacita para o mercado competitivo. Estão abertas inscrições para a seleção 2023.2 da Fachuca, com os cursos de graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de administração, direito, pedagogia, matemática, tecnólogo de RH, tecnólogo de logística e o mais recente curso de psicologia. Cursos a partir de R$ 136,60. Inscrições até o dia 30 de agosto. Fone 8198 187 4534. Acesse as nossas redes sociais. Venha para a Fachuca, a faculdade da cidade, há mais de 44 anos, investindo em você. Tudo que você mais gosta tem aqui. Tem aqui. A música que marcou a sua vida. E só tem música boa. Você de namorar com toda manhã, de segunda a sexta-feira, às 9 horas, comigo, Vitória e Camila. Suas manhãs são mais especiais aqui. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio, abraçando aqui a Jaqueline Ferraz, está vendo aí pelo Facebook, bom dia. Carlos Paulino, bom dia, Batata, ótima programação, obrigado. Eu tenho aqui alguns recados, deixa eu ver aqui, Pernambuco Doido, o pessoal do blog aí, né, do site Pernambuco Doido, bom dia. Liliane Souza diz, bom dia para você ali, Batata, obrigado. O Roque Cozinha, assim, bom dia para todos. Sobre garimpagem urbana, vocês possuem algum plano ou treinamento previsto, uma vez que o lixo eletrônico também se soma aos resíduos sólidos? Obrigado aí a participação do Roque Cozinha. Ney do setor 4, assim, bom dia para você ali, Batata. O setor 4 pede socorro. Lá em Serra dos Corais,
é a questão do acesso. Então, você estava falando do reforma tributária, a questão dos alimentos. Vamos concluir essa fala, para a gente não perder o nosso raciocínio. Sim, vamos concluir essa fala. Eu estava analisando ontem, né, nessa reportagem, né, da Bia, ela começou, o representante da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, ele começou a questionar a questão do que a gente estava comentando, do IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos dizer assim, sem fazer propaganda, vamos dizer o pão de queijo. Né? Então, faço pão de queijo na minha casa, comecei a vender para minha rua, meu pão de queijo ficou famoso. Aí chegou uma indústria de alimentos, né? Eu crio uma empresa, contrato mão de obra, né? E vou começar a vender meu pão de queijo ensacado. A partir do momento que meu pão de queijo passa a ser ensacado, congelado, vendido na prateleira do mercado, ele é considerado um produto industrializado. Então, a pergunta importante que ele colocou ontem foi: o que é um produto industrializado? Né? Isso é um primeiro ponto. E 75% do que as pessoas consomem, eles são considerados produtos industrializados. Então, porque passa por algum tipo de processo de industrialização. Exemplo, né? Básico. O arroz, né? O arroz parborizado. É um arroz industrializado, né? Porque o arroz parborizado, ele começa com um processo, ele esquenta o arroz, não sei o quê, tem todo um processozinho para ele ficar com não ficar grudando o arroz, né? Então, por exemplo, assim, o que é um produto que a gente pode considerar um produto não industrializado? E esse foi uma questão que o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos fez em relação o deputado que estava defendendo a reforma tributária. Um ponto que merece que a gente trabalhe, né, discuta o que vai ser esses alimentos. Outro ponto que ele falou foi a questão, que esse daí foi o outro professor, Nelson Machado, começou a discutir o que é produtos da cesta básica. Nós vivemos num país continental. Então, por exemplo, pode integrar a cesta básica na região norte o açaí, né? Como pode integrar a cesta básica para a gente do Nordeste a tapioca, né? Pode integrar para o pessoal de Minas Gerais o pão de queijo. E no Rio Grande do Sul, aí vai ter outros tipos de produtos. Então, o fato de nós sermos um país continental, então faz com que a nossa cesta básica ela seja uma cesta básica variável, né? Então, outro ponto importantíssimo em relação nessa concepção, nessa construção do que são os produtos, né, a seletividade que a reforma tributária ela traz em relação aos alimentos, né, o impacto que esses alimentos vão ter. E o que foi qual é a proposta que se tem? É a questão do cashback, né? É uma proposta que se tem. Para uma parte, ele vai considerar que essa questão do cashback, quer dizer, o que é cashback? Eu pago o imposto e eu vou ter uma compensação pelo pagamento, eu vou receber parte do imposto de volta. Exemplo, eu acho que você já foi para Buenos Aires, a gente faz nossas compras em Buenos Aires, e quando passamos no aeroporto, a gente pode pegar esse cashback. Né? Então, é um tipo de cashback que vai modificar a nossa cultura, né, em relação ao pagamento de tributo e em relação ao recebimento desse tributo, que vai comprometer especificamente a população menos informada, que não tem ainda o que nós chamamos de cidadania digital, para receber esse cashback de volta. Então, a reforma ela passa por muitos questionamentos. Entre outros questionamentos, a função parafiscal, né? Ele até debateu, por exemplo, na Alemanha, ele vai ter o imposto sobre o vinho, o imposto sobre a cerveja, o imposto sobre o conhaque, e esses impostos, né, sobre bebidas, sobre cigarro, ele tem uma função parafiscal, então eles são muito maiores do que outros impostos. Por quê? Porque o consumo de cigarro e o consumo de bebida, ele gera um dano coletivo à sociedade que compromete a utilização do sistema de saúde, né? Câncer de fígado, câncer de boca, câncer de pulmão, né? Então, por causa disso, eles têm que ter uma tributação muito maior. E por aí a reforma traz, né, outras questões que vai ter um impacto muito grande para os municípios, é o aumento do ISS. Então, nós, munícipes, né, as prefeituras vão receber um repasse maior
do ISS. O que é o ISS? É o Imposto sobre Serviço. Mailson da Nóbrega disse que é o imposto mais injusto que o Brasil teve. O fato do ISS, ele só ser até 5%, como Sim, é hoje. como é hoje. Por quê? Quem consome serviço não é uma população pobre. Então, por exemplo, quem paga uma escola particular para seu filho, quem paga um plano de saúde, né? Quem paga o médico, quem paga o advogado, né? Então, não é uma população pobre que consome esse serviço. Mas, quando o ISS foi criado, e na década de 1970, ele era um imposto que tinha muito pouca representação no Brasil. E hoje, o setor de serviço ele corresponde a mais de 30%. O setor de serviço no Brasil é maior do que o setor industrial. Então, a tributação sobre serviço é um desafio. E a reforma tributária, de certa forma, vai promover uma igualdade, no sentido de aumentar o pagamento do ISS, que vai atingir a classe média, e diminuir o pagamento de produtos de natureza alimentícia, né? Que a gente não sabe o que é a cesta básica, da cesta básica de alimentos, mas para a população mais pobre, né? Então, essa promoção dessa igualdade é uma das pautas que a reforma tributária tem. Não sei se a gente vai conseguir efetivamente isso. Ok. Agora são 7h42, é isso que eu ouvi aqui na linha. Alô, bom dia. Muito bom dia, Batata. Mais uma vez, você aí, a questão da limpeza urbana é importante na cidade. Com meus 31 anos, Batata, eu tenho limpeza urbana, que a doutora colocou aí, é distância importante para quem faz parte dessa ação. E a gente tem que fazer parte dessa ação. O que eu vejo, Batata, eu paro para pensar um pouco, entre edifícios, a votação estava aqui, até com a doutora vai tentar ter algum debate sobre a questão da limpeza urbana, e cada item, ele tem um diagnóstico da limpeza urbana no seu trato. O que ocorre hoje, a gente vê a nível Brasil, Estado e município, é que a educação é fundamental. Eu até ouvi na sua rádio aí, ao secretário Betinho, preparar as crianças para o futuro da manhã sobre a questão da limpeza urbana. Agora, a Leogrândia do nosso município, Batata, ela abrange isso aí, até desde a época de vida, José V. Barbosa, Luiz Felipe, que papai foi o presidente da questão da lei ao grande município, atingindo com que aconteça realmente a operação sobre a questão da limpeza urbana. Você tem uma ideia, os canais hoje da nossa cidade. O que é que tem os canais hoje na cidade? As construções irregulares, ao exemplo ali do Roca, que eu participei com o juiz mandou que tirasse tudo isso, a prefeitura pagasse, ela ia arcar com a despesa. Por isso que o juiz disse na época que foi tirar tudo aquilo ali para poder, hoje, ter uma situação melhor nos canais e outra coisa mais agravante, dos canais, que a gente tem poucos canais aqui, mas não tem muito riacho, 20 metros de riacho e 15 de canal, para ninguém construir em cima. Aí o resíduo que se faz tem que tomar o destino. Mas está apresentando no Congresso aí, Batata, é justamente a questão dos acertos que vai acontecer na cidade brasileira. Acho a doutora Tapieta isso aí está muito forte e vai ter que acontecer, porque diminui até o custo, porque a gente faz aqui, do cabo para fazer o depósito de universo, é um custo, até para a conjunta, é um custo, entendeu? São essas questões que vai agradecer. Eu gosto muito desse debate de peso urbano, porque meus 30 anos que eu tenho de peso urbano, sempre estou defendendo a questão de 10 pessoas. Funcionários. Que Deus tenha ouvido e continue, como que você vem continuando aí nessa trabalho sólido e sempre defendendo a parte que é importante. Que quando sai com você, se a gente quer fazer uma visita, a primeira coisa para a televisão dentro do canal. É verdade, é verdade. Para você, um bom dia, mano. Bom dia para você, muita paz. A gente são 7h46, mas então não conclui aqui o programa. O Elton Francisco, um grande abraço a você, meu irmão. Adson Silva, assim, bom dia, Batata. Pergunta para a doutora Rosa como ficam os municípios pobres na reforma tributária. É a pergunta dele. O assunto é grande. O pau da coisa, assim, reforma tributária, IVA, imposto que vai incidir sobre o consumo no Brasil.
poderá ser um dos maiores do mundo, aponta estudo. Ele ainda traz ainda, reforma tributária pode impactar negativamente o setor de serviços? Né? É a pergunta dele. Eu tenho aquele aqui, sempre fico em pé, sempre fico com o pé atrás com esse governo. Eu lembro que eles fizeram no passado. Não houve debate, foi tudo muito rápido e foram liberados em um dia 7 bilhões para o orçamento secreto, que era o maior esquema de corrupção do mundo, e agora é emenda do relator. Aragão Esmeralda diz assim, bom dia para você, Batata, parabéns pela convidada e pela mensagem aí. Mochi Caminha, que já foi secretário, assim, bom dia, um exemplo de serviço que a população consome, é o serviço de telecomunicações e internet. Esses setores serão compactados, é isso? Impactados nessa nova configuração? Eu acho que não vai nem falar sobre isso, porque o assunto ainda é reforma tributária e as perguntas que foram feitas aí. Nós temos muita coisa em relação à reforma tributária. O setor de serviço ele vai ser realmente muito impactado. Por quê? Nossa sociedade hoje é uma sociedade que ela passou de um sistema de produção para um sistema de produção em que a indústria seria o principal ator, para um sistema em que o serviço hoje é o principal ator social, né? Um ator produtivo. Então, o setor de serviço, ele realmente vai ser impactado. Então, quem consome, por exemplo, o hotel, né? O hotel vai ser mais caro, a escola também vai pagar um pouco mais, ela paga metade do valor do IVA, na verdade, do IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que foi adotado como nomenclatura na reforma. Então, esses setores realmente vão ser mais impactados do que os outros setores, né? É uma tendência mundial a gente fazer essa passagem do setor de serviço, desde que a Google, né, uma empresa que é uma empresa de serviço, superou a ExxonMobil, né, nas ações da Bolsa de Valores de Nova York, e a gente tem no plano do debate sobre o capitalismo a mudança de um capitalismo industrial para um capitalismo chamado cognitivo. Então, efetivamente, o setor de serviço é o setor em que nós temos o maior impacto nos últimos, com essa reforma tributária, né? E, inclusive, a gente está mudando muito a questão do conceito, né? O que é o conceito de serviço, o que a internet hoje representa na nossa vida, né? O que nós fazemos, né? Então, assim, hoje achei muito interessante que eu sou do sertão, digo para ele que eu sou do mato, e todas as pessoas hoje da zona rural muitas pessoas que moravam na cidade voltando na zona rural. Por quê? Porque no sítio eu tenho tudo, eu tenho inclusive a internet. Então as pessoas se comunicam disso, né? Tem até um amigo meu que ele é aboiador, Paulo Barba e Jairinho, são dois aboiadores amicíssimos, e eles têm hoje uma rede social bombada, né? Então tem um amigo meu, esse Paulo Barba tem mais de 14 mil pessoas seguindo ele nas redes sociais, e ele cantando aboio. Então, eu não sei se a internet ele vai destruir a cultura popular ou se ela vai efetivamente viabilizar que a cultura popular se expanda. Então, assim, a internet ainda é uma zona que nós não temos exatamente um diagnóstico do impacto que vai ter nas nossas existências, né? Então, realmente, o setor de serviço é um setor que ele vai ser impactado. Em relação aos municípios, né, que foi a pergunta de Adson, há uma melhoria do repasse dos recursos para os municípios pequenos. Por quê? Porque essa reforma tributária, o setor de serviço, ele vai ser mais importante. Então, o ISS é um imposto, o serviço, ele vai continuar sendo titularidade dos municípios. E em relação também ao ICMS com a repartição, porque a gente não pode confundir receita com tributo. A tributação é a atividade de captação, né? Que onera a sociedade para que os entes públicos eles possam custear os seus serviços. Então, a parte de custeio é a parte que você vai ter a repartição de receita. Então, essa repartição de receita ela vai melhorar para o município, por exemplo, em Pernambuco.
Porque o IPVA, o ICMS, né, que está dentro do IBS, vai ser maior, vai aumentar ao longo do tempo, né, para o estado de Pernambuco. E a gente sabe, 50% desse valor fica para o estado do ICMS, 25% são distribuídos em todos os municípios do estado e 25% fica para um município que gerou o recurso, né? Então, a gente vai ter uma maior repasse, acredito, de ICMS. Em relação aos produtos eletrônicos, eu não tenho conhecimento sobre a política do município em relação à captação desses produtos, né? Geralmente é feito por associações. Desliguei o microfone, eu falando, ninguém me ouvia. Quem foi a pergunta de Rocuzinha? Foi o quê? A lixo eletrônico, você falou lá no início, mas ele fala do lixo eletrônico, né? Resto de computador, bateria, todo esse material. Eu desconheço se a gente tem alguma política de captação desses recursos pelo poder público. Eu sei que associações fazem essa captação, né? É porque são produtos que eles têm materiais tóxicos, né? Então, eles não podem ser descartados no meio ambiente. Tem um assunto aqui que eu queria fazer, que é um assunto que também está na discussão. A última vez que o prefeito veio aqui na rádio, isso foi polêmico. Eu queria abrir aqui com você, aqui, não sei como é que está a tua agenda, para a gente voltar, pelo menos aqui nesses 15 dias no máximo, para falar sobre o piso, aliás, são 2 pisos. O piso dos professores, né, porque eu recebi várias informações a esse respeito, mas eu quero tratar desse assunto, né, porque você conhece muito bem, e o piso nacional, porque recentemente houve aí uma mobilização, né, aqueles que querem já receber, e há uma proposta aí já para pagar agora em agosto. Eu queria ver se a gente, na primeira semana de agosto, a gente poderia ver contigo aí uma agenda. Você voltar aqui, que hoje não dá mais tempo, para falar sobre o piso nacional dos professores e também dos da enfermagem. Na verdade, são 3 pisos nacionais. São 3, né? São piso nacional dos professores, piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. E também temos o piso nacional dos profissionais de enfermagem, que engloba enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Então, são 3 pisos nacionais que nós temos. E o STF já sinalizou que não vai ampliar, que não vai decidir favorável aos demais pisos, como fez agora em relação às guardas, né? As guardas, vamos dizer assim, ao que ele vai chamar, como é que ele chama? Plantão extra, né? Sim. Quem adere ao plantão extra vai receber o valor do plantão extra, mas não vai receber como hora extra. Sim. Então, a gente tem uma diferença entre plantão extra e hora extra. Então, o que é que acontece? O STF hoje me parece ser um tribunal que está muito preocupado com o comprometimento das despesas públicas. Com o financeiro, né? Com o financeiro. Então, assim, as decisões são muito pautadas sobre o impacto financeiro dessas decisões na sociedade, né? Nos municípios, nos estados, né? Então, a pauta se encaminha mais nessa natureza. E, assim, quando a gente está falando de piso de professor, o que acontece hoje? Somente se aplica, inclusive o parecer do piso dos professores foi meu e o parecer sobre a evolução dos professores no cabo também foi meu, né? Na época, eu tinha um debate lá com a dona Joséilda, que era presidente do sindicato, hoje nós somos muito amigas. Certo. Né? Mas o que acontece com o professor? O piso, ele somente vai ser aplicado de forma automática para aqueles professores que estão abaixo do piso. Aqueles professores que recebem acima do piso, eles não têm aplicação automática. Então, o que acontece hoje? Quando eu aplico somente para aquelas pessoas que estão abaixo do piso e eu não aplico para toda a categoria, o que acontece? O plano dos professores, ele se torna muito achatado. Por quê? Porque a evolução salarial ela não ocorre. Então, a reivindicação dos professores é em relação à manutenção dessa evolução salarial, né? Então, aí é um debate bem extenso. Eu queria ver com você, vou ver contigo a tua agenda, se a gente pode encaixar isso na primeira semana de agosto. Podemos, para começar a bater um papo com a sociedade, porque o assunto é polêmico, e aí teria que, hoje a gente começou falando de cidadania e terminou na reforma tributária, mas eu agradeço a tua vinda aqui hoje. Muito obrigada. Né, e foi um prazer receber. A gente volta aqui na primeira semana, vou ver aí uma data com o Esther, para lhe receber aqui na primeira semana de agosto. Ok? Ok. Com certeza, no dia que você pedir para eu vir, eu vou vir aqui. Tá bom. Porque eu fico muito feliz da gente também transformar o conhecimento jurídico em um conhecimento acessível à população. Porque o que nós fazemos na prefeitura, na atividade jurídica, ela tem um impacto enorme
na condução das políticas públicas no município. Então, a ideia de que o advogado ele está lá enclausurado, eu não gosto disso, porque eu sou uma pessoa da rua, né? Apesar de amar o direito, mas eu sou uma pessoa que gosta de ir da rua, né? E eu amo o que eu faço, então eu adoro direito municipal, adoro servir a população, porque eu sou servidora pública por vocação, realmente. E quem quer seguir você nas redes sociais é só @Rosa Freitas, é isso? Eu tenho 2 perfis, tem o Prof. Rosa Freitas, né? E tem um perfil do escritório de advocacia, que é o R. Freitas, Advocacia e Consultoria também. Eu vou compartilhar essa reportagem da gente nos 2 e deixo aí também tem um site, R. Freitas, advocacia, né? .com. Então, você também pode consultar no site a atuação do escritório e toda semana eu escrevo uma parte chamada Giro Jurídico, que são esses assuntos semanais, né? Eu não consegui escrever sobre a reforma tributária, porque a reforma tributária é tanta coisa. É verdade. Que não deu para a gente debater. Obrigado mais uma vez e bom dia para ti. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. E estou sempre disponível para prestar informações, né, que se fizerem necessárias dentro da minha área de atuação. Okay. Agradeço. A gente volta na próxima segunda-feira, que amanhã eu vou estar numa atividade fora do município, mas segunda-feira a gente volta para receber aqui Bela Agra, isso, com o tema Saindo do Casulo. É um assunto que a mulherada vai bater um papo aqui com a gente, né? E esse assunto é na próxima segunda-feira, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. A Fátima Nascimento, assim, bom dia para você, Batata, obrigado. Carlos Júnior, bom dia, meu amigo. Bom programa para todos, obrigado, gente. Aos internautas, do nosso muito obrigado. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. A gente volta na próxima segunda-feira, aqui pela Rádio Calheta. E a Esther me avisa que hoje o presente no show da manhã é um jogo de toalha. A Vitória Camila vai estar fazendo, é a nossa nova contratada, né? Chegou recentemente a família Calheta e vai estar fazendo. E vem aí no Instagram, né, um par de convites e um jogo de toalha para o Dia dos Pais. A Esther e o Luciano estão preparando essa promoção para o Instagram, que não é o meu, é o Instagram da Rádio Calheta. Tá bom? Na sequência tem aí o Rádio Mulher. Tchau, tchau. A Rádio Comunitária Calheta FM.